eu aqui andamos juntos. Ele supriu nada, aqui sou eu. Nesta caminhada eu e ele, mas refúgio em glória ao que venceu. Oh, felicidade imensurável, tudo se fez meu, desde que minha vida eu dei a ele. Minha nulidade ele escondeu. Olá, a graça e a paz de Cristo Jesus esteja com todos os nossos amados amigos e irmãos que sempre nos acompanham por este vídeo ou por este canal. Agradeço a todos por esta amizade, por esse compartilhamento. Nós, costumeiramente, todas as semanas, fazemos uso deste veículo de comunicação para falarmos acerca da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E estudamos isso em forma de revista, que é uma revista trimestral editada pela CPAD, órgão oficial das Assembleias de Deus do Brasil. E neste trimestre nós temos uma revista com o tema Jesus, o Homem Perfeito, o Evangelho de Lucas, o Médico Amado. Por fim, chegamos à lição de número 9. Lição de número 9 proposta para domingo próximo, dia 31 de maio de 2015. E qual que é o título da lição de número 9? As limitações dos discípulos. Nos deteremos um pouco mais no capítulo 9 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Pois bem, as limitações dos discípulos. O texto áureo se encontra no versículo 40 do capítulo que me referi, o capítulo 9, que diz: E roguei aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. A verdade prática diz o seguinte: ao longo de seu ministério, Jesus foi seguido por homens simples, imperfeitos e limitados, mas jamais os descartou por isso. É uma grande verdade. Bom, a princípio, a priori, nós precisamos destacar que a melhor maneira de encher-se de fé é pela oração e conhecimento da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, disse Paulo aos Romanos no capítulo 10. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A fé é quem pode nos mover a colocarmos em prática a autoridade que o Senhor nos dá. Em outra forma, a experiência com Jesus, a comunhão com Jesus através da oração também é o que nós precisamos. Oração, palavra. Ouvir a sua voz pela leitura bíblica e pela pregação e também mantermos uma comunhão com o Senhor. Porque só a oração, pode gerar pessoas fanáticas. E só a leitura pode gerar pessoas racionais, ou racionais em demasiado. Então, deve haver uma mescla entre oração, leitura, meditação. Disse A.W. Tozer que certa vez lhe perguntaram o que era mais importante, a oração ou a meditação na palavra. E ele disse: pergunte a um pássaro qual das duas asas lhe é mais importante. Ou seja, ambas têm o mesmo valor e devem ser usados conjuntamente. Então precisamos de leitura e precisamos estar em comunhão com o Senhor
em oração. Jesus quis saber dos tripulantes no capítulo 8 e no versículo 25, aqui Lucas 8, versículo 25, Jesus perguntou aos tripulantes de um barquinho que estava passando por uma grande dificuldade. Então Jesus lhes perguntou: onde está a vossa fé? Com medo e admirados, eles comentavam entre si: quem é este a cujo comando até os ventos e as águas obedecem? Ora, Jesus, no meio daquela tempestade, quis saber dos discípulos onde é que estava a fé dos mesmos, não é? Então nós precisamos de fé, precisamos ser homens de fé, mulheres de fé, as irmãs que me veem e me assistem também. Então Jesus quis saber dos tripulantes e, ao mesmo tempo, faz uma censura aos discípulos, aqui no capítulo 9, no versículo 41, acerca da necessidade contínua que os discípulos mantinham da presença física de Jesus. E Jesus diz, em resposta, Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando vou ter que estar convosco e vos aguentar? Traze para cá o teu filho. Ora, assim que Jesus foi indagado acerca da dificuldade dos discípulos em repreender o espírito maligno que atormentava o filho desse homem, Jesus então faz uma exortação, ele exorta os discípulos questionando-os, pois até quando haverá necessidade de que a presença física do Senhor seja necessária para que eles creiam na autoridade contra os espíritos malignos? Então, é uma exortação. A oração nos aproxima de Deus, logo a presença dele nos reveste. Então, quanto mais estamos na presença de Deus, mais nós nos sentimos encorajados, não é? Quanto mais andamos com o Senhor, mais encorajamento temos para atuarmos no seu nome. A contínua convivência gera em nós confiança. É assim entre seres humanos, não é diferente na comunhão com Jesus. Pois bem, a palavra de Deus e a fé. Bom, a caminho de Emaús é um outro caso típico, não é? Em que nós encontramos Jesus, inclusive no capítulo 24, versículo 25 de Lucas, nós encontramos Jesus repreendendo os caminhantes de Emaús, porque eles, ó como está escrito, disse-lhes então Jesus: ó como sois estultos e lerdos de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. O que ele está dizendo? Exortando também esses dois caminhantes que se separaram do grupo e estão a caminho de Emaús, justamente porque não conseguiram acreditar no testemunho das irmãs que acabaram de regressar e afirmando estar vivo a Jesus. E diz o texto que os discípulos, quando ouvem aquelas mulheres falar que Jesus está vivo, lhes parecia um delírio ou um tormento causado pela dor aguda. Essa é a tradução mais ao pé da letra lá daquela palavra no grego. A palavra é como se tivesse causado, então, um delírio de tanta tristeza, elas estão imaginando que Jesus está vivo. E eles, então, sem ressurreição no coração, estão a caminho de Emaús. Jesus se coloca no caminho com eles e começa a lhes falar. E eles, então, começam a dizer de Jesus para o próprio Jesus. E Jesus os exorta, dizendo que eles são nécios, não é? E tardos de coração em crer em tudo quanto diz a Escritura. Bom lembrarmos deste episódio. Por quê? Porque justamente
estou falando nesses meses ou nesse ano sobre fé nas congregações por onde o Senhor nos permite levar a palavra, e também aqui na nossa igreja sede, nos cultos de consagrações e outros mais. E é justamente uma indagação que eu tenho, por exemplo, quando nós estamos falando sobre a atuação por intermédio da palavra ouvida. A palavra ouvida nos gera fé. A justiça no coração acontece quando damos crédito à palavra. E nós então professamos com a boca. Agimos de acordo com uma fé que veio ao nosso coração por aquilo que ouvimos. Então, é um processo de justificação pela fé para a atuação. Então, eu me indaguei sobre, às vezes nós até acreditamos nisso, porém, nós ficamos esperando que o Senhor fale conosco pessoalmente. Queremos ouvir uma voz dizendo, vai ser assim ou vai ser daquele jeito. Porém, o que Jesus está exortando esses discípulos que estão indo ao caminho de Emaús é justamente não porque eles não estão ouvindo Jesus pessoalmente ou não guardaram alguma palavra pessoal de Jesus. Mas o que Jesus está dizendo é que esse afastar-se do grupo e esse endurecimento que eles estão de tristeza é porque eles não deram crédito aos profetas, à Escritura. Ou seja, o que Jesus está dizendo é, não fique esperando somente uma palavra pessoal de Jesus a você. Dê crédito à palavra, dê crédito à Escritura que o Senhor já lhe deu. Faça uso da autoridade que é por intermédio da palavra, louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, nós temos a palavra, precisamos crer nas Escrituras, precisamos pôr em prática o que está escrito na Escritura, muito mais do que ficarmos esperando o Senhor vir falar conosco de forma pessoal ou por intermédio de uma revelação pessoal. Quando nós encontramos, por exemplo, Lázaro, que morreu e foi levado ao seio de Abraão, e o rico que também morreu, nós encontramos o rico tentando persuadir Abraão que ressuscite Lázaro e o envie para os seus irmãos que permaneceram lá na terra no mesmo caminho que ele. E o que é que nós lemos lá? Que a resposta de Abraão foi a seguinte: eles têm a lei e os profetas, que os ouçam. Ora, o que ele está dizendo é o seguinte: o rico acredita que uma manifestação de um morto ressurgindo dentre os mortos causará espanto, convencerá os seus irmãos. E Abraão diz, olha, pode parar com essa besteira. E é uma fala para nós também nos nossos dias. Olha, vocês, povo pentecostal, povo de Deus, tradicional ou não, pentecostal ou não, assembleiano, batista, presbiteriano ou qualquer outra denominação. Parem com essa história de ficar querendo sinais. A Bíblia já diz que os judeus buscam sinais e os gregos sabedoria. Jesus falou, nenhum outro sinal vos será dado. Ou seja, Jesus está dizendo, o homem crer por sinais é a maior tentação do pecado nele. Mas nós não precisamos de sinais. Muito pelo contrário. Nós precisamos dar crédito a isso aqui, a Escritura, a palavra de Deus, aquilo que foi dito por intermédio dos profetas, dos homens de Deus inspirados pelo Espírito Santo. Nós precisamos crer no que diz a Escritura, acreditarmos que é isso que o Senhor está falando conosco, que é para a nossa vida, é para o nosso tempo. Ela é para nós, ela acontece na nossa vida tal como aconteceu na vida de todos os profetas, de Jesus, dos apóstolos e da igreja primitiva. Ou seja, precisamos dar crédito à palavra. O Senhor não disse que ressuscitaria nenhum morto para servir melhor de testificação a nenhum ouvinte.
Muito pelo contrário, ele falou, fiquem com a palavra. Se a palavra não os convencer, quem os convencerá? Toda e qualquer geração precisa da palavra. A palavra convenceu a igreja primitiva. A palavra convenceu a igreja pré-igreja católica. A palavra de Deus fez ressurgir os reformadores. A palavra de Deus fez o grande espalhar da igreja reformada. A palavra de Deus fez acontecer o envio dos missionários para a Europa, Estados Unidos. A palavra de Deus convenceu os missionários a vir para o Brasil. A palavra de Deus tem sustentado os nossos pregadores, os pastores que deram início ao evangelho no Brasil. A palavra tem sustentado essas pessoas. Nós não temos nenhum motivo para inovarmos, para irmos após desvios doutrinários, a modismos. Nós precisamos da palavra, porque a palavra é o poder de Deus ainda, louvado seja o nome do Senhor. Uma porção pequena da palavra pode salvar toda a humanidade. Nós precisamos crer e dar crédito à palavra de Deus, confiarmos no poder das Escrituras, meus irmãos. Não podemos admitir essas inovações, essa bandalheira de homens profanos que estão dando mais valor aos métodos do que à palavra. Pois bem, vamos correr aqui. Então ficou esta mensagem aos do caminho de Emaús. Jesus venceu o diabo pela palavra em Mateus capítulo 4, numa tentação no deserto. Nós lembramos muito bem, não é? Mesmo estando em oração, jejum diante do Pai, quando Satanás lhe veio tentar, ele venceu pela palavra. No segundo momento, nós precisamos mostrar que o exclusivismo nada tem a ver com os ensinamentos de Jesus. Lidando com a primazia e o exclusivismo. Bom, exclusivismo nada tem a ver com o cristianismo, não é? Por mais que isso foi sendo acrescido ao bojo do cristianismo pós-moderno, nós entendemos pela Escritura que não tem como, não é? Não tem como, na corporação de Jesus, haver quem queira primazia. Aqui no versículo 46 e 47 do capítulo 9, que nós estamos estudando, temos uma clara alusão a isso que estamos dizendo. Capítulo 9, versículos 46 e 47, que dizem: Começou então entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Jesus, porém, vendo o propósito do coração deles, trouxe para junto de si uma criança. Pois bem, os dois versículos estão intimamente ligados ao versículo anterior, que é o versículo 44 e o 45, melhor dizendo, e eles estão sem entender o que Jesus disse, não é? Sobre o Filho do Homem ser entregue. O versículo 45 diz que eles não entenderam, e no versículo 46 e 47 eles já estão discutindo quem é o maior. Eu acredito que é justamente que eles queriam saber o que é que Jesus estava querendo dizer, mas precisava um deles perguntar. E nisso ficou uma discussão entre eles, não é? Quem é que vai fazer essa pergunta? Não é? O maior? Quem é o maior para fazer essa pergunta? E aí, logo, Jesus percebeu sobre o que é que eles estavam discutindo. E Jesus imediatamente pôs fim àquela discussão e disse: olha, o reino de Deus é para essas crianças que podem ser recebidas em meu nome. Quem recebe uma criança dessa em meu nome, a mim me recebe. Então Jesus pôs fim a essa ideia desse exclusivismo. A palavra no grego aí é justamente a palavra meison, que quer dizer mais forte que. Então, quem é mais forte? Quem é maior? Quem é mais capacitado? No reino de Deus somos todos iguais. Há diferentes dons, não é? Mas não há uma eletização dos que possuem dons. O próprio apóstolo Paulo põe isso de forma sistemática, falando sobre o corpo e os membros de um corpo.
Cada um tem a sua função e são todos igualmente importantíssimos para o bom funcionamento de todo o corpo. Não há lugar, então, em Cristo para superioridades. Como é que nós fazemos, então, para evitar o exclusivismo? No versículos 49 e no versículo 50, logo a seguir, nós encontramos mais uma questão. Versículos 49 e 50. Em função disso, João informou: Mestre, vimos alguém expulsar demônios em teu nome e o impedimos porque não nos acompanha. Disse, porém, Jesus: Não impeçais, pois quem não é contra nós é por nós. Ora, Jesus acabou de falar sobre quem recebe uma criança ou recebe. E imediatamente João se preocupou, porque nós estamos vendo aí alguém que está expulsando demônios no nome do Senhor Jesus. Mas ele não anda conosco. Como é que isso pode acontecer? Né? Tem alguém aí operando e não é da Assembleia de Deus. Como é que isso pode ser? Tem alguém pregando eloquentemente, mas não é da Igreja Batista. Como é que isso pode ser? Tem alguém fazendo obras maravilhosas, mas não é da Igreja Presbiteriana. Como é que isso pode acontecer? Tem alguém que está operando sinais, prodígios e maravilhas, mas não é da Igreja Deus e Amor. Como é que isso pode acontecer? E Jesus, então, imediatamente o corrigiu e disse: Meu filho, você deve se preocupar com heresias, você deve se preocupar com modismos, deve se preocupar com ensinos que são contrários à Escritura, mas com relação à atuação no nome de Jesus, à libertação, à cura, à propagação do Evangelho, isso você não pode reduzir ao seu reduto. Você não pode pôr cerca neste negócio, porque o nome de Jesus não foi entregue a você. Você começou no ano de 1900 ou 1548. Vocês surgiram em 1650. Vocês vão aparecer na história a partir do século XVIII. Como é que vocês querem reduzir o Evangelho ao cercado de vocês? O nome de Jesus é maior do que a sua denominação, meu filho. Jesus é poderoso para salvar, para operar, para curar, para libertar e não está limitado a nenhuma placa denominacional. Jesus disse imediatamente isso. Falou: meu filho, quem não está contra nós está ao nosso favor. Está sendo feito em nome de Jesus? Glorifique a Deus. As pessoas estão sendo libertas, glória seja dada ao nome do Senhor. Vidas estão sendo tocadas, não é na sua denominação, mesmo assim, glória seja dada ao nome do Senhor, porque Jesus está operando em qualquer lugar. Jesus não é um patrimônio meu, Jesus é um bem de Deus para toda a humanidade. Jesus está atuando na África, na China, na Coreia do Sul, está invadindo a Coreia do Norte, o Paquistão, regiões muçulmanas inteiras. Por quê? Por causa do poder que há no nome de Jesus, louvado seja Deus. O poder de Jesus, o poder do nome de Jesus transcende a minha denominação. A minha denominação está procurando servir a Jesus. Estamos procurando servir a Jesus, mas reconhecemos que muitos outros estão fazendo tanto ou melhor do que nós. Temos total certeza disso. Pois bem, evitamos o exclusivismo. As qualificações do outro eram as mesmas do grupo, porém fazia fora do grupo. O poder de Deus limita-se ao nome de Jesus e não a um grupo. Ninguém pode aprisionar o Espírito Santo e dizer: ele é nosso. Ele não está preso a nada e nem a ninguém. Num terceiro momento, nós precisamos explicar o perigo de um coração avarento e suas consequências. Pois bem,
Como é que nós lidamos então com a avareza? É uma questão de valores invertidos, não é? Lucas, no capítulo 12 e no versículo 12, Lucas 12, 12, uma repetição, não é? Diz assim: pois nesta mesma hora o Santo Espírito vos ensinará o que deveis dizer. Ora, o texto está dizendo sobre a dependência do Espírito Santo, que os homens deviam ficar à mercê do comando do Espírito, da direção que o Espírito dá. E nesse texto, Jesus está mostrando que nós precisamos justamente depender do Espírito Santo de Deus. O que nós encontramos nos versículos seguintes, este homem que está pedindo que Jesus o ajude com relação ao patrimônio, né, com seus irmãos, Jesus mostra para esse homem que ele está justamente fazendo o contrário, não é? É para depender do Espírito, e esse homem está preocupado com herança, com patrimônio, com bens materiais. É uma inversão de valores que é totalmente o contrário do que Jesus está tentando ensinar. E como é que nós evitamos então a ansiedade? Como é que deve ser a vida de um verdadeiro discípulo? Então, no versículos 22 ao 24, ele ensina: disse Jesus aos seus discípulos: por isso vos digo, não fiqueis ansiosos por vossa vida quanto ao que comereis, nem pelo corpo quanto ao que vestireis. A vida vale mais que a comida, e o corpo vale mais que a roupa. Observai os corvos, eles não semeiam nem colhem, e não têm armazéns e celeiros, contudo Deus os alimenta. Vosso valor é incomparavelmente maior que os das aves. Então, o próprio Jesus imediatamente ensina que a nossa ocupação não deve ser a mesma que os pagãos, aqueles que não servem a Deus têm, que estão arrancando seus cabelos desesperadamente, porque não conseguem confiar em Deus. Ele disse: olha, os pássaros, seres tão pequenos, vivem, não trabalham, não fazem negócio, negociatas, e eles vivem. O Senhor cuida deles. Vocês têm muito mais valor do que esses pássaros. Muito mais valor temos os seres humanos do que os pássaros, não é? E ele dá total garantia a nós outros de que a vida vale mais do que os bens. Esteja mais preocupado ou ocupado no que tange à sua vida espiritual, não é? A grande questão é ser rico para com Deus. Que adianta o homem ser rico para com o mundo, mas paupérrimo das coisas do Espírito, não é? É uma inversão de valores muito grande e nós devemos tomar muito cuidado, porque está cada vez mais sedutor, não é? O convite, o apelo do sistema diabólico para que façamos parte dessa teologia demoníaca da prosperidade, em que já está aprisionando, inclusive, membros das Assembleias de Deus no Brasil. Alguns, não todos, não vamos generalizar, mas nós já temos aí repartições das Assembleias de Deus que são completamente entregues à teologia da prosperidade. Basta assistir seus canais aí no programa de sábado e pela manhã que você vai identificar o que eu estou falando. Então, nós temos que ser opostos aos gentios do mundo, disse Jesus, no versículo 30. Não é? Versículo 30. Os povos do mundo correm atrás de todas essas coisas, mas o vosso Pai sabe que necessitais delas. Diz, gente que não conhece a Deus está atrás dessas coisas aí. Se você está numa igreja, se você se congrega num lugar onde a ocupação é a mesma que o pagão, que aquele que não tem Jesus, tome cuidado, porque Jesus não está fazendo nenhuma diferença dentro deste lugar. As pessoas só estão preocupadas com o que vestir, o que comer, só falam nisso, então tem alguma coisa errada. Se a vida perdeu valor aí dentro, tome cuidado.
Se a vida não tem valor nenhum, tome cuidado. Porque Jesus falou que a vida é mais importante do que trocar de carro todos os anos. A vida é muito mais importante do que prédio, muito mais importante do que patrimônio público, muito mais importante do que bens particulares. A vida tem muito mais valor. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Disso trata a Bíblia. Disso trata Jesus Cristo, nosso Senhor. Pois bem, nós ainda temos que estimular os discípulos a perdoar uns aos outros em um quarto momento. Como é que nós lidamos com o ressentimento? No capítulo 17. Já estamos encaminhando para o final. Capítulo 17, versículos 3 e 4. Lucas 17, versículos 3 e 4 dizem: cuidado, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele arrepender, perdoa-lhe, se ele pecar contra ti 7 vezes durante o dia e 7 vezes no dia voltar e te disser, estou arrependido, perdoa-lhe. Ora, do que está tratando Jesus? Da necessidade do perdão, não é? Nós precisamos resolver o perdão, as questões envolvidas com ressentimento imediatamente, não é? Pecou, perdoa, não deixe isso para depois, tenta resolver este negócio, não é? E Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 31, Efésios 4, 31, vamos ver o que está escrito. Efésios 4, 31. Que do vosso meio seja removido toda amargura, furor, ira, gritaria, calúnia, assim como toda maldade. Toda raiz de amargura, não é? Devemos tomar muito cuidado. Quantas pessoas estão aí doentes, não é? Porque deixaram brotar essa raiz de amargura. Hebreus capítulo 12 e o versículo 15. Hebreus 12, 15. Vamos ler ainda mais um texto, Hebreus 12, 15, que diz o seguinte: estejais atentos, que ninguém esteja sem o benefício da graça de Deus, que nenhuma raiz rancorosa a brotar cause problemas e por ela muitos sejam corrompidos. Isso é muito importante. Olha o que o apóstolo está falando. Permita-me ver se eu tenho aqui uma outra versão. Uma Almeida corrigida. Hebreus 12, 15. Olha como é que está escrito na corrigida. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muito se contamine. Ele diz que essa raiz de amargura acontece daqueles que se deixam privar da graça de Deus. Descuidou das coisas que tangem à graça, brota uma raiz de amargura no coração da pessoa e isso causa dano, não somente a ela, mas a todos que se aproximam dessa pessoa. Nós todos sabemos o que está sendo falado aqui no texto, não é? Pessoas que estão amarguradas, não conseguem perdoar ministério, não conseguem perdoar pastores, não conseguem perdoar os líderes e saem disseminando isso, não é? Causando amargura em todos os demais membros daquela congregação. Que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando. Tomemos cuidado, meus irmãos. Tomemos muito cuidado, porque isso é muito sério. Lucas, capítulo 17, 3 e 4, nós já lemos, diz que pecando, perdoe. Faça isso prontamente, resolva isso. O perdão é uma via de mão dupla, ou seja, faça e receba. Lucas, no capítulo 6,
e no versículo 37. Vamos ler Lucas 6, 37. Não julgueis para que não venham a ser julgados. Não condeneis para que não venhais a ser condenados. Perdoai e sereis perdoados. É uma via de mão dupla. Perdoando e sendo perdoado. Fazendo e recebendo. Não é? Não julgue, porque também você vai ser julgado. O juízo será sem misericórdia, para quem não usou de misericórdia. Jesus falou, sede misericordiosos, como misericordioso é o vosso Pai que está no céu. Ou seja, lembre-se de onde você saiu, de onde Deus te tirou, e use de misericórdia para com os que se aproximam de você. Lembre-se que a sua dívida era muito grande, e que as pessoas que se aproximam de você devem muito menos do que você. Sim ou não? Sim, Filipenses diz isso. O apóstolo Paulo dizendo, tende os outros superiores a vós mesmos. Então, se eu devo ter o outro superior a mim mesmo, meus pecados sempre serão maiores do que todos os meus irmãos, porque eu sei quem eu sou de verdade e não posso olhar para nenhum dos meus irmãos com olhar de inferioridade, menosprezando os demais como se estes fossem mais pecadores do que eu. Lucas capítulo 7 trata muito bem disso, quando os dois devedores devem ao credor e ele pergunta, a quem amará mais ao Senhor que perdoou a dívida? E o fariseu responde, aquele a quem mais foi perdoado. E ele explica, mostrando para nós nessa parábola o seguinte, o crente que tem uma vida de adoração e devoção ao Senhor é aquele que entende quem ele é e que tipo de pessoa Deus está amando, que é ele. As pessoas que entendem seus pecados, não negligenciam o conhecimento de seu pecado, são os maiores adoradores. São as pessoas que mais têm amor pelo Senhor, porque sabem o quanto foram perdoados, o quão grande era a sua dívida. E são imensamente gratos a esse Senhor que perdoou essa dívida. Em contrapartida, aqueles que estão sempre se comparando com os outros e entendendo que os outros pecam mais do que eles, são os que têm a vida de adoração mais miserável, mais raquítica. Pessoas que vivem uma inanição de adoração. Seus cultos são mecânicos. Suas vidas são frívolas. Por quê? Porque estão sempre se medindo por outros. E achando que Deus, ao os perdoar e os amar, não faz mais do que uma obrigação. Afinal, eles são verdadeiros anjinhos. Suas asas estão escondidinhas debaixo de suas roupas. E eu gostaria de lembrar que essas pessoas geralmente têm asinhas, podem até ser anjinhos, mas se parecem muito com aqueles que foram caídos. Se parecem muito em suas atitudes com os demônios, não é? Ao olhar para alguém que está se derramando na presença de Deus e achar, deve estar em pecado, olha o tanto que chora, olha como está comovida porque deve estar cheia de pecado. Asas de demônios são isso, porque consegue se sentir melhor de quem está quebrantado. O que mais peca, aquele que mais entende que é pecador, esse tanto mais ama o Senhor. Quem compreende quem é, vive aos pés do Senhor nosso Deus. Com o Pai é igual. Mateus 6, versículo 15. Lá Mateus falando da oração, né? Ele disse que o Senhor faz da mesma forma, não é? O perdão acontece com aqueles que perdoam. Ou perdoe as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou faça comigo assim como estou fazendo com aqueles que devem a mim. James Dobson, famoso psicólogo cristão, disse que daria alta a 80% dos seus pacientes se eles conseguissem perdoar ou se sentissem perdoados. Bom, ficamos com essa realidade. Um grande psicólogo disse que 80% de seus pacientes podiam ter alta se conseguissem perdoar e se sentir perdoados. Ou seja, olha só o tamanho do estrago que faz o ressentimento. Que tenhamos cuidado. Que o Senhor Deus nos ajude. Bom, todo discípulo, ele tem essa fragilidade.
não somos super-heróis, não existem super-crentes, não é? O que existe é um grupo de irmãos que precisam, carecem da direção do Espírito Santo, carecem da direção do alto, carecem da revelação da palavra. Nós precisamos estar constantemente sendo nutridos pela oração, pela palavra, pela revelação de Deus na palavra aos nossos corações. Precisamos crer no que está escrito na Escritura e vivermos uma vida cristã autêntica. É o que nós precisamos. Somos homens que temos falhas, somos limitados, como diz o título da lição. Mas em Cristo Jesus, nós somos em Cristo Jesus mais do que vencedores. Agora, fora de Cristo, nada somos. Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Um ótimo domingo, uma ótima aula. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos. Amém. Tchau, tchau. Até a próxima aula. Se o Senhor Deus nos permitir, a próxima aula nós vamos falar sobre Jesus e o dinheiro. Olha aí, tema muito alvissareiro. Que Deus nos ajude. Tchau, tchau. Deus abençoe. Até a próxima. Em nome de Jesus. Amém.